neste computador. Agora deu. Aí. Beleza. Então, seguindo o cronograma, vamos falar um pouquinho sobre microregistro, que funciona e discutir alguns casos aí. Então, o microregistro, ele é uma ferramenta que foi criada, né, para ajudar a guiar, auxiliar no transoperatório, principalmente quando a imagem não era tão boa quanto a gente tinha hoje, né? Como a gente discutiu previamente aí em relação, por exemplo, à pneumoencefalografia para enxergar através do raio-x os pontos e fazer a marcação. Então isso era um grande auxiliar. Tem um grau de acurácia legal, né? Pode chegar até menor que 0,1 milímetro. Ele ajuda para mapear os bordos, ajuda a corrigir algum tipo de erro grosseiro aí de posicionamento. Existem algumas desvantagens, como qualquer método, né? Por exemplo, a experiência do paciente, isso é prejudicada, né? Isso é um fato que a gente acaba tendo que conviver. Ah, o tempo cirúrgico ele aumenta, fato. Dependendo do quantos caminhos forem feitos e tal, e o local ele pode, se for tentar fazer somatotopia, o tempo é muito maior. Tem que ter equipamento e equipe que saiba analisar o microregistro, né? Não adianta só passar aí e não ter um bom conhecimento em cima disso. Exige condição clínica e anestésica, vou comentar um pouquinho daqui a pouco especificamente sobre a parte anestésica, e existe o risco de complicação, né? Então, o que que é o MER? Então, o MER é um tipo de sinal elétrico medido diretamente dentro do cérebro, ele reflete a atividade de um ou alguns poucos neurônios, e eles tentam nos dar informação de quando a gente entra e quando sai de um núcleo, por exemplo, núcleo subtalâmico. Como é que é feita essa medição? Então, a gente tem, quando a gente vai a, medir a atividade dentro do cérebro e não fora, como a eletrocortiografia ou eletroencefalografia, a gente tem alguns estímulos que são detectados de alta frequência e eles nos dão alguns spikes. A maneira da gente medir esses estímulos, a MUA, né, é com o eletrodo de microregistro, que tem uma pontativa de 8 micrômetros, e o tamanho do soma é de 4 a 5 micrômetros. Então, ela pode pegar uma ou algumas células, né? Então, se a gente for olhar naquela nossa imagem que a gente usou do LFP da última reunião, a gente vê que o microregistro ele é um ou alguns poucos neurônios e o LFP é um grupo de neurônios aí do local. Em relação à medição, a gente tem que pensar que os agentes anestésicos eles têm capacidade de alterar o funcionamento dessas medidas, dessas ondas cerebrais. Então, aqui tem uma amostra desse estudo aí de 2010 da influência do Propofol em cima do microregistro, né? Então, era feito antes do Propofol, estava lá no STN, se fazia Propofol e depois do washout do Propofol, era feito um teste de novo. O próprio artigo fala que o Propofol é uma medicação segura para ser usada no transoperatório, mas a gente vê que existe uma alteração, mesmo depois do washout, não volta a mesma coisa. Aqui tem uma outra imagem interessante para a gente ver, então, uma linha de base, sedação com Propofol e o washout, nem sempre ele volta no mesmo padrão que antes, mas ainda assim é uma medicação segura. Assinaturas. Então a gente tem algumas assinaturas que a gente tem característico em cada um das cirurgias, né? GPI, VIN e STN, que a gente sabe alguns trajetos que nós vamos passar, o tipo de spike que nós vamos detectar para saber mais ou menos em que ponto nós estamos. Então, no GPI, o objetivo do eletrodo no GPI e da estimulação e localização é ter uma janela boa. Essa janela boa é o mais longe da cápsula interna, que ela é mais medial, mas dentro do GPI, obviamente. Em geral, ele é 4 a 4,5 anterior à borda posterior do GPI e 3 milímetros medial, lateral à borda medial do GPI. Aqui a gente tem alguns exemplos de assinatura daquilo que se passa. O estriado, o globo pálido externo, GPI. A gente tem alguns tipos de assinatura aqui que são característicos.
Aqui é uma imagem da passagem, né, por exemplo, do eletrodo, e qual é a assinatura fisiológica desse local que vai ser colocado. E depois que é passado o eletrodo, depois que se está, na teoria, no GPI, que se colocou no alvo, são feitos alguns testes, né, tanto de somatotopia quanto ter uma noção da distância do trato óptico, que nos dá indiretamente, por exemplo, a distância que a gente está da cápsula, né, a janela da cápsula. Então, se faz a somatotopia, se examina articulações separadas, se correlaciona o movimento feito com o que aparece no microrregistro, e se busca a somotopia dentro do GPI da mão e dos membros superiores. Se pega muito membro inferior, pega mais membro inferior, está mais medial o eletrodo. Quando se vai fazer o teste, né, de potencial evocado com o somatovisual, né, então se coloca a luz brusca no campo visual do paciente e se observa o que altera no microrregistro. Se o sinal for muito alto, o eletrodo está mais medial, então a janela acaba sendo mais estreita, né? Só que neste local, mais próximo ao trato visual, trato óptico, é bom para tronco, por exemplo, né? Pescoço, no caso, digamos aí, de distonia. Se o sinal for muito baixo, está muito lateral, né? Na doença de Parkinson pode aumentar a frequência de disparos dentro do GPI, e no distonia tem um menor aumento. Então a gente tem algumas imagens aqui de exemplos da somatotopia do GPI. Ele é ao contrário do STN, né? Então aqui no axial, no sagital, no coronal, a gente tem uma ideia. A busca é pegar membro superior e mão na somatotopia. No STN, a gente também tem algumas assinaturas neurofisiológicas. O objetivo do eletrodo no STN é ter uma janela boa, né, o mais longe possível da cápsula interna, mas ainda dentro do STN. E a localização, né, buscando sempre a somatotopia da mão, seria 3,5 milímetros em geral, posterior à borda anterior, e 3 milímetros medial à borda lateral. É uma das maneiras, né, da somatotopia. Aqui tem alguns trajetos, né, mostrando algumas testes que se fazem no transoperatório com dois trajetos diferentes, que dão uma diferença de 2 milímetros. E a somatopia é o contrário do GPI. Então, a mão é mais medial que o pé, a cápsula interna é mais anterior e lateral, ao contrário do GPI. E posterior, medial e superior, a gente tem as fibras do lemnisco dando parestesia. No VIM, a gente já discutiu em outra aula, não vou gastar tanto tempo, mas o VOA, né, quando vai passando, é o núcleo motor, que se testa com movimentação ativa. O VOP também é o núcleo motor, se testa com movimentação passiva. O VIM pode ser feito um mapeamento analisando a sensibilidade profunda do paciente. E o VC, ele tem a mesma somatotopia, mas ele responde ao toque leve. Então, se está se buscando fazer algum tipo de somatotopia no VIM, às vezes é mais fácil ir um pouco a direção ao VC, fazer o teste somatotópico com toque leve para depois ir em direção mais anterior ao VIM, né? Aqui mostra uma topia que é muito semelhante, né, do VIM para o VC, tá? A gente já comentou bastante sobre isso, não vou gastar muito tempo aqui. O MER, ele não é isento de risco, ele tem os seus riscos, né? Tem vários estudos mostrando isso, que aumenta exponencialmente aí, 2, 3, quanto mais eletrodos passar, maior é a probabilidade de ter sangramentos. E aí a gente também tem outros problemas, né? Pelo tempo de cirurgia, né, o risco de pneumoencéfalo, né, entre fazer o paciente acordado ou dormindo. Então, o risco de pneumoencéfalo é menor no paciente dormindo, né? E os seus usos do MER, né? Então, o foco do MER, né, é aumentar a acurácia, diminuir os riscos, né, da cirurgia, na verdade, né? Mas tem que pensar, né, que tentar diminuir hemorragia e infecção. Então, a gente também tem alguns outros estudos tentando comparar, né, entre a imagem, achado neurofisiológico, e depois tudo volta
muito semelhante a um caso que eu vou discutir daqui a pouquinho. O Paul tá na área aí. Paul, abre a tua câmera aí, tua voz aí, que eu queria que tu comentasse conosco. Por aqui. Tem um conhecimento muito grande em relação ao GPI, em relação GPI e MER. Ah, é bem discutido, né? Bem, como é que eu vou falar? É bem dividido a opinião do uso do MER no GPI por conta das escolas, eu acredito. Nas escolas que mais fazem por imagem, por via direta, elas não usam tanto a somatotopia do GPI, mas quando você está buscando alguma coisa específica dentro do GPI ou dentro da nefrofisiologia no geral, tanto do STN quanto do GPI, para mim, ele é indispensável. É muito difícil avaliar o GPI, principalmente se o paciente recebeu qualquer tipo de droga, ele é mais sensível do que o STN, né, na questão do potencial visual ali para você entender. A diferenciação também entre os núcleos. Se você não pega bem a lâmina, ou se você tem uma lâmina muito estreita ali de dividir nos núcleos, ele fica discutível. Se você está no GPI, no GPE ou no GPI, ou no GPI externo, no GPI interno. Tem gente que ainda acha que a gente não consegue ver essa divisão de GPI interno e GPI externo, quando na verdade a gente consegue ver. A intensidade do GPI interno, ela é maior, você vê umas espículas mais concentradas, com uma frequência mais retilínea, e a do GPI externo, você vê uma frequência maior com mais células de Pauser, né, que a gente fala, com espaçamento de Pauser, que nem você tem parecido aqui no GPO, com esses espaçamentos igual da sua janela aqui. Só que Uhum. eles são mais próximos, as Pausers são mais próximas. É, mas eu acho que o grande ganho do uso do MER no GPI, no caso, por ele ser um núcleo grande, tá? É você conseguir justamente ter uma precisão maior em relação à área que você está tentando atingir. Você tem muito mais possibilidade de angulação no GPI do que no STN, para pegar a somatotopia. E em alguns casos, principalmente quando tem tremor, eu acho que ele é indispensável. Você consegue pegar algumas tremor cells no GPI, que é mais difícil, mas isso, por exemplo, faz toda a diferença usando o MER. Eu acho que basicamente é isso. Eu gosto de utilizar não muitos eletrodos, eu acho que um eletrodo, dois eletrodos, por essa questão da somatotopia, não do mapeamento no geral. Porque o GPI é fácil de acertar, mas você saber onde você está é mais difícil. Costuma ver bastante o potencial evocado somatovisual? Não, visual não. A gente, aqui no Brasil, o uso do MER a gente não é tão agressivo. A gente não costuma ir tão fundo, né? A maioria das pessoas, quando a gente começou a fazer GPI aqui com microregistro, teve pouco caso, mas teve alguns casos de sangramento e foram casos assim feios. Então não, porque se utilizava inclusive aquela marcação mais próxima do trato óptico, mais para dentro do trato óptico. E ali costuma ter muito vaso no final do GPI, nessa parte próxima do trato óptico. Então, aqui no Brasil, quando a gente começou a fazer microregistro para GPI, não foi muito bem visto. Então, se diminuiu o número de eletrodos. Mas com as publicações que tem fora das equipes que mais fazem GPI com monitorização, com microregistro, você vê que dois eletrodos são suficientes para fazer esse mapeamento. Eu acredito que o GPI, o mais importante é um central e um anterior ou um posterior, dependendo de como você planeja. A lateralidade você vê, isso é mais fácil, mas o anterior e o posterior, a mudança do GPI sempre caminha para esse sentido, né? Nesse eixo sagital. Digital. A dúvida sempre é sagital. É muito difícil você estar afastado, porque quanto mais você desce no GPI, mais para o meio, para o fundo, para o posterior você vai de uma forma diferente do STN pelo formato do núcleo. Mas eu acho que ele acrescenta assim. Aqui a gente não usa tanto e a gente não faz o visual. É raro a gente fazer. É a variação Fazendo o visual, que fazia a visual. gente, a gente faz o visual com macro, tá? Entendi. Porque a ponta do micro, dependendo do microregistro, tem dois tipos. Você tem o micro macro e o micro move. A ponta do micro, dependendo de qual você está fazendo, ele é mais agudo e o risco dele furar o vaso é maior. Então a gente faz com eletrodo de macro e monitorização intraoperatória.
Aí a gente coloca o eletrodo definitivo, faz o estímulo na ponta, em alça fechada com o sistema de monitorização, né? Liga o eletrodo no sistema de monitorização e aí faz a avaliação do distanciamento tanto da cápsula quanto do trato óptico. E aí Hum, faz com, mas aí não é paciente acordado. Aí eletrodo no hospital, né? Aquele corkscrew, que é o rabinho de porco, e você põe o óculos, o Google, para estimular. entendi. Eu achei que fazia com eletrodo de mera, é com eletrodo definitivo mesmo. Não, não, com eletrodo de mer não. É muito difícil para fazer o Entendi. estímulo com o de mer lá embaixo, tá? O que quando a gente faz o micromove, a gente recua a ponta do micromove, né? E aí desce com o macro do microeletrodo, que aí é menos arriscado. Daria para você procurar. Mas não vale a pena. Pela questão do estímulo, tudo para ver o fosfeno, né? Para ver a questão do estímulo visual com micro, não vale a pena o risco. É mais fácil fazer com macro. E em relação ao STN, Não, do STN é indiscutível o uso, porque justamente por ser um núcleo mais estreito, o uso de três eletrodos, para mim, é indispensável, porque ele pode enganar. A gente vê, e eu acredito que seja porque hoje o diagnóstico ele é mais precoce no bom sentido. A triagem ele é melhor, ele é mais refinada. Você não vê paciente com tanta atrofia e tanta variação na volumetria do núcleo. São os núcleos menores. A gente vê até pela precisão da ressonância, a volumetria do STN, para a maioria dos pacientes, ela é menor do que o que a gente fazia há 5, 10 anos atrás. E isso, o microregistro ajuda você a refinar, principalmente quando você. Eu acho que o maior erro no STN é a questão do antero-posterior. Muitas vezes a gente vai procurar a cápsula, a gente está um pouco anterior, a gente não vê a cápsula. Você vem muito para trás, você vê uma cápsula muito intensa. Então, é esse refinamento do posicionamento no Se for antero-posterior. posterior ou lateral, né? Mas é que o lateral, quando você vê a É, cápsula, ela é mais nítida, né? O sim. antero-posterior, ele engana. Você pode, às vezes, ter uma Hum. resposta boa, porque você desceu o eletrodo numa região boa, né? Ele dá um efeito de inserção, mas não necessariamente ele é da estimulação. Por exemplo, você desce central, anterior e lateral. Aí você estimula o central, ele tem uma cápsula precoce com 2. Você estimula o anterior, ele tem uma cápsula com 4. A tendência é você ir para o anterior. Só que, na verdade, muitas vezes o melhor registro é o medial do central. É um pouquinho de medialização do central. É, e isso você só consegue com três eletrodos, né? Porque aí o lateral é que vai te dizer. Se o lateral der uma cápsula bem intensa mesmo no lateral do central, e dependendo do que ele pega da cápsula, né? Se ele está pegando mais, principalmente face e braço, você já sabe que você está no meio do núcleo. Ou se ele está pegando no central ou no lateral um conjugado, você sabe que o central já está anterior. E aí, no caso, não teria por que você ir mais anterior, colocar o anterior só por uma questão de espaçamento, distanciamento de caso. E esse tipo de visualização e de uso dele é que te ajuda a refinar melhor, né? A gente tem até um caso que o Pablo vai mostrar em relação a isso, em relação a melhor registro, melhor estímulo, que basicamente o microregistro ele te dá ele fala assim, ó, o melhor lugar neurofisiológico é aqui, ó. Mas a resposta não necessariamente foi ali, porque mas fica muito estreito essa questão do estímulo. Ele só ajuda, para mim, no STN, ele só ajuda se você fizer com três eletrodos, tá? É diferente do GPI. A visualização do trajeto é melhor, você não fica com dúvida, é muito difícil você ter dúvida no STN com três eletrodos. Com dois, sempre vai gerar uma dúvida, sempre vai gerar. Mesmo você fazendo um estímulo com 90, 130, dois eletrodos, ele sempre vai dar dúvida. Agora, com três, você não tem dúvida, você consegue refinar. então vamos lá para o caso. Então é um caso que nós fizemos agora no final de semana, no sábado. Então, um paciente que ele tinha uma forma mais tremulante da doença, tinha já mais de 10 anos, tinha complicação motor e tal, e planejamos um DBS em STN. Esse foi o planejamento prévio que nós tínhamos definido lá no grupo. Todos tínhamos olhado, dado seus insights, né? E aí fizemos, esse foi o alvo planejado. Aqui é o microregistro. Pô,
Tu que é o nosso entendedor de microrregistro mais e estava junto na cirurgia, o que tu quer comentar aí sobre microrregistro? Tá, nós fizemos primeiro o lado esquerdo. A gente percebe que o lado esquerdo no central, ele pega pouco tálamo, ele pega no lateral nada praticamente. Aqui está central, lateral, posterior. A opção do posterior, Pablo, volta um pouquinho na outra imagem do planejamento. Foi por conta desse núcleo direito, ele tem uma cauda um pouco mais alongada em relação ao núcleo esquerdo. A gente percebe como se ele fosse mais atrofiado, talvez, em relação ao esquerdo. Então, a decisão de usar posterior para os dois lados foi em relação mais por conta do direito, tá? Então, a gente desceu no esquerdo também, posterior. A gente tem aqui pouco registro, pouco STN, praticamente nada de STN, só um aumento de linha de base, o que mostra que, assim, haviam células próximas, mas não no eletrodo em si. Ah, mais tálamo no posterior, né? Aqui a gente vê uma zona incerta, deixa eu ver o número aqui que tá. Acho que é 4 acima, 5 acima, É. esses disparos passados no central. E depois a gente não vê mais quase sinal. Não pegou nigra. Isso aqui é um registro típico de cauda de STN póstero-medial, tá? Já no direito, a gente pegou nos três contatos, Fala aí, Lu. até que... Só Oi? uma pergunta, desculpa. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo. Vocês entraram em X ou em cruz? Em cruz, em cruz. Cruz. E esse, tá, o posterior era posterolateral, é isso? Não, não. Não. Aqui era posterior mesmo. Posterior, Central posterior é mesmo. posterior mesmo. Posterior, tá. Isso. Então você tem central pegando cauda, posterior pegando cauda e lateral não pegando nada. Ou seja, está bem naquela porção, bem no finalzinho do STN ali. Como é que a gente sabe? Porque quanto mais posterior no STN, mais tálamo a gente pega, né? Se você tem uma trajetória mais para anterior, até por inclinação, você quase não pega tálamo. Você vai pegar aquela parte do anterior, anterolateral do tálamo que vem da frente da cápsula, passa por baixo do tálamo, ali nos núcleos menos ativos, e entra na zona incerta STN. Então, você vê que o lateral, que é mais afastado, seria mais afastado do tálamo ainda, ele só pegou tálamo no começo e depois não pegou mais nada. Zona incerta alta significa que a gente está na parte baixa do núcleo, né? Zona incerta muito alta aqui. E já no lado direito, a gente pega tálamo no posterior, né? E no central, não. No central, a gente pega livre. Então, essa trajetória está mais inclinada do lado direito. Ela está mais inclinada para o meio do núcleo, até porque a gente acertou também os três eletrodos dentro do núcleo central, o lateral e o posterior, no meio do núcleo. E o lado esquerdo, não, né? Aí, quando fizemos o estímulo, a gente teve um efeito... Isso. Pô, Oi? Pode falar. volta um pouco ali, antes do vídeo. Deixa eu só entender melhor. Primeiro lado foi esquerdo, certo? Esquerdo. Sim. Isso. Tá, o que eu vejo na tela aqui é lateral, central e o posterior. Não, não. Não. Central, lateral, posterior. Central, lateral, posterior. Central, lateral e posterior. Ok, certo. Tá? O lateral, você vê que ele tá em fibra, porque a linha de base, ela costuma indicar a quantidade de eletrodos, de neurônios próximos à ponta do eletrodo. Quando ele está no eletrodo, você vê os spikes que nem você está vendo no direito. Você vê não só a linha de base aumentada, mas você vê os spikes. Você vê que no esquerdo não tem spike. Não, a gente não está em cima de neurônio, a gente está em fibra, mas com neurônios próximos ao eletrodo. Mas o lateral está praticamente na fibra, tá? Tá, e ficou, você acha que a trajetória aqui ficou mais inclinada, mais aberta, é isso? Não, a gente ficou póstero medial. Em Por termos quê? de inclinação, de, de, Não, de não, inclinação trajetória. a gente, então, inclinação a gente entrou praticamente na sutura. O lado mais É, nós inclinado, entramos na sutura. Isso aí. é, o lado mais inclinado, mas era 3 a 6 Seis. milímetros para frente, 6 6 milímetros milímetros. para Não, é só frente. para entender, por que esse padrão aqui de leitura, além do fato da anatomia do núcleo, se você considera também a trajetória também, explicando o porquê da diferença de leitura. É só isso que eu queria. Considero, se a gente está muito anterior,
você não, que nem eu falei, muito anterior indo para o meio do STN, você não pega muito tálamo, mas você pegaria, por exemplo, provavelmente, não com certeza, no lateral uma zona incerta. Aqui a gente não teve nada de zona incerta em nenhum, porque a zona incerta ela vem antero, lateral e para o fundo, né? Mas ela não vai muito para a cauda do STN. Então a gente chegou a descer aqui, se eu não me engano, até 3 abaixo e não pegamos zona incerta. Então a gente passou bem na cauda do núcleo mesmo. Quando você pega do meio para frente, mesmo que você pode não pegar em todos, mas em um ou outro você vai pegar a zona incerta. Você vai pegar, desculpa, nigra, substância nigra. E a gente não pegou nigra em praticamente nenhuma das trajetórias do esquerdo. Você desceu até quanto? Acho que tá Mais, marcando ali, acho que desceu mais 3 ou 4. 4. Foi ali da T3, mas foi até mais 4. Tá, e aqui o lado direito, o que eu vejo na tela aqui do lado direito é o mesmo padrão? Mesmo Do lado padrão. direito, você tem a descida do lado mesmo direito, né? Não é Central, do. lateral, posterior. Isso. E aí aqui você tem, no final dele, você tem a transição Qual que você considerou mais interessante, baseado aqui no microrregistro do lado do- do- direito? dos três, É, o central, porque eu tive tremor cell logo na entrada aqui, a aham, intensidade foi maior do primeiro registro, e a resposta, perfeito. o drive motor dele, aqui no primeiro, no central, foi muito maior. A linha de base está maior, o que também indica uma população celular maior. Já no Tá, lateral, no posterior, você não tem isso, entendeu? perfeito. E no final aqui da transição do lateral, você tem um princípio de substância negra, né, transitando de STN para nigra. Você ainda tem uma linha de base relativamente alta, né, mas você já tem células com uma frequência constante, retilínea ali alta, tá? Eu acho que o direito está bastante claro, assim, né? Eu acho que todo mundo Sim. colocaria no central, não tem a menor dúvida. O esquerdo, como é que foi a linha de raciocínio aí para vocês acabarem Teste escolhendo clínico. o posterior? Bom, aí Teste a gente clínico. começou a fazer o teste, né? Então a gente viu que o central e o posterior tinham respostas melhores que o lateral. Então a gente foi fazer a estimulação. Então nós fizemos a estimulação e no central começava a ter efeito terapêutico no tremor com 2 miliamperes. No posterior, ele começava a ter efeito terapêutico no tremor com 1 miliampere. A, a janela que tinha era mais ou menos de 2,5 a 3, né, pô, em ambos. Isso, isso, no central e no posterior. Isso. Aí, Só que, a só que nossa aí resposta, no posterior, com 2, ele começava formigamento. formigamento e E no, piscar, né? isso. E no central, ele começava como se fosse um blink, né? Que é um piscar. E quando você subia, ele sentia. Ele alegava. Era tontura e ele tinha uma alteração visual. Só que como ele piscava muito, a gente subiu para ver se pegava um motor mais claro de membro superior ou de face. Ele não pegou e ele teve um desvio visual. Só que não dava para ter, porque como ele tinha já uma limitação ocular, não dava para ter certeza se era um conjugado ou se era um terceiro. Como No não pegou central, motor hã? no central ou no posterior? Central, no central, no Central. central. Como ele não pegou, como ele não deu motor facial e não dava, ele dava rima com 3,5 no central, mas ele não dava braço, tá? E o visual desviava. A gente achou que esse visual era de terceiro, na verdade, não de cápsula, porque estaria, até pelo registro, estaria posterior, né? Então, cápsula a gente considerou 3,5, cápsula, 3,5 no central. E não deu parestesia no central. No posterior, ele teve parestesia com Transitória, 1,5, né? transitória com 1,5, e começou a ficar fixa com 2,5. Aí, o que que foi a nossa ideia? Aí Como a gente, vocês, como a gente teve uma resposta precoce no posterior, no tremor, a gente tentou, a nossa ideia foi girar o GAN do microregistro e descer um póstero medial.
para tentar ganhar um pouco mais de janela. E aí a gente desceu esse póstero medial. Nós Mas testamos. mostra a resposta para ele, Paulo. Eu ia perguntar se vocês sentiram falta de passar um medial ali. Então, foi por isso. Que daí, Não, exato, que então, daí nós exatamente, passamos é por isso que um- vocês. por isso Entendi. um póstero medial. E aí nós passamos e ele manteve a resposta, né, pô, em 1 miliampere de Isso. tremor, uma resposta precoce 1 miliampere, e janela melhorou um pouquinho, aumentou um pouco, na verdade, né? Uhum. No Desculpa, lado direito, vocês giraram o Bengan que estava em X, você estava central, tava em posterior cruz, fizemos e em tal. X. Ah, ele estava em cruz inicialmente. Tava em cruz. Isso. E aí botamos em X e descemos aí um póstero medial. Mas se ele já estava dando desvio ocular no central, por que você colocaria mais medial ainda o eletrodo? Porque o sintoma ocular dele não era claro, ele já tinha uma limitação visual. A gente não ficou claro que era um conjugado ou que era um terceiro. E a resposta dele, mostra para ele, Pablo, a resposta dele era muito boa. Quer ver, ó? Isso aí já é no póstero medial. Fala o seu nome completo. Você mora onde? A pergunta é se ele fez terceiro, né? Nessa estimulação aí. Então, não. Então, aqui não, ó. Nesse efeito clínico, ó, não deu terceiro, não tá com parestesia, tá? E ele respondia muito bem com 1 miliampere. O que a gente queria era tentar aumentar a janela só. O, É, o, Uhum. o, o ocular dele dava com 2,5 e a face estava dando com 3,5. O que que a gente pensou? Talvez dê para ganhar um pouco de janela, porque estava muito curto assim, o blink dele, o piscar dele estava muito curto. é, Então, se precisasse. e a janela pós-operatória ela é sempre menor do que na transoperatória, né? Na hora que a gente vai programar, a janela é um pouco mais estreita, né? Você fez A gente PW de quanto ali, pô? 90. 90. Na 90, tá bem. Bom, aí a gente fizemos o primeiro, esse foi o primeiro lado, com essa Isso. resposta. Aí a Deixa eu gente foi perguntar para o uma segundo. coisa. Ah, E você estimulou o dorsal nesse estimulamos eletrodo aí? os quatro contatos. Sim. E a Fizemos quatro resposta no igual. dorsal foi melhor que o ventral? Não. É? Foi igual nos dois direcionais, né? Aumentou um pouco no segundo direcional e tem uma visita aqui. Aumentou um pouco no segundo direcional e no dorsal não teve resposta. Legal. Bom, Aí do lado direito, a, a janela era melhor, a janela ia até 4 miliamperes no central. A gente nem ficou discutindo muito em relação ao o lado direito, porque. Só que tinha um detalhe, né? Ele não tinha uma grande resposta no tremor, né? Pô, não era imediata a resposta no tremor dele do lado direito. Isso. No direito, eu cheguei a ligar com 4 e ele não cessava o tremor, que nem cessou do outro, não chegou nem perto. Rigidez e blade não tinha, tá? Aí a gente Fizemos a fizemos tomo. tomo Eu gosto de pós. fazer a tomo pós-operatória com o arco ainda, né? Essa aqui é a Não teve, reconstrução, não teve muita entrada de ar, teve bem pouquinho bem frontal, pouquinho. E e eu a vou gente deixar não conseguiu. passando aqui, né? Mas o eletrodo ficou bem medializado, né? Então aqui tem a imagem, ficou nessa imagem aqui. Então seguimos o microregistro, boa resposta, 1 miliampere e tal. Aí entra a discussão. Veio com Porque essa assim, reconstrução. a gente viu que na verdade, assim, não ficou assim, tá? A gente reposicionou e colocamos Sim, mas no a STN discussão depois. é o É, que fazer nessa situação. Teve um bom microregistro, foi guiado para o microregistro pela resposta fisiológica, só que na tomo o eletrodo está fora do STN. O que fazer? Assim, alguns comentários. Assim, eu acho que primeiro, assim, o microregistro do lado esquerdo não esteve tão bom, né? A gente há de não, concordar, né? Não é um isso. padrão que se espera clássico de livro, né? Então isso já te deixa um pouco em dúvida, né? É,
a partir daí, se você, a minha impressão é que você começa a pensar muito, girar Bengan e tal, é muito difícil de visualizar o resultado final, sabe? Porque aqui, ou você vai, assim, você não tem um microrregistro que te orienta do lado esquerdo, né? Não é o que se espera de um STN, né? O lado direito não tem a menor discussão, né? Tá lá, central, beleza. O que me orientaria a colocar o eletrodo final do lado esquerdo é justamente o que vocês acabaram fazendo, que é a resposta, né? E é o que a gente sabe que orienta assim, a colocação do eletrodo, né? Então estava comentando com o Pablo, tem diversos trabalhos, mas um muito emblemático é o do Schurman, do Rick Schurman, de Amsterdã. Revisaram a casuística de mais de 300 eletrodos retrospectivo, né? E eles usam microregistro, e eles viram que 60% apenas, tanto de STN quanto de dos eletrodos finais eram colocados no melhor microregistro, né, no melhor traçado, né? Isso porque você tem limitação, que é o que vocês encontraram aí durante a cirurgia, né, de Só um janela detalhe, estreita, a tua porcentagem cortou quantos por cento? 60. 60%, Tá. tanto para GPI quanto para STN, né, na casuística de um departamento que tem muita experiência, né, que faz, sei lá, 2 casos por semana, certo? Por muitos anos, né? Então, isso não porque o microrregistro é ruim, mas é porque o que orienta a decisão final é a estimulação, né? Porque você tem limitações aí de janela e etc., que foi justamente o que vocês viram, entende? Então, daqui, eu acho que se acabaria indo pela estimulação, pela macroestimulação, porque o microrregistro ali definitivamente não te ajudou do jeito que você gostaria. Eu fico bastante receoso de girar Bengan e tal, porque o efeito pode, como a gente viu aqui, não ser o esperado, né? E se acaba ficando mais perdido, perde mais tempo e tal. Então, eu fiz até um desenho aqui, mas eu acho que o que a gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas. Porque eu tô com coisa embaçada, mas eu tenho a impressão que girando o Bengan era esperado mesmo que ele ficasse medial do jeito que ficou e tratou o tremor, porque você está pegando o dentato rubrotalâmico ali, né? PSA, né? Clássico. E você poderia deixar desse jeito se não fosse por qualquer problema de janela, eventualmente um terceiro, disartria, tá próximo do rubro. Se não tivesse problema de janela, não teria problema em deixar o eletrodo desse jeito que ficou, porque foi assim, a melhor resposta intraoperatória que vocês tiveram, analisando o central e tudo mais, né? Então não é porque a imagem tá ruim também que você tem que sair revisando. É, É, mas, Luciano, a Isso. dúvida aqui, a dúvida aqui foi assim: a gente fez a revisão depois, né, da cirurgia e tal. Só que o que tá bonito na imagem não teve a mesma resposta do que tá feio na imagem. A dúvida era essa: mudamos ou não mudamos porque ele tá feio na Essa que nós imagem? ficamos realmente uma meia hora olhando um para a cara do outro, deixa eu pensando só dentro da Não, mas imagem. isso foi perguntado no Brasileiro agora de Neuromodulação. Alguém fez uma pergunta, acho que é a mesma que eu estava ali. Se faria revisão, né? É a clínica, né? clínica. Eu acho, É a clínica, eu não entendeu? entendi desculpa, eu não entendi o que o Paul falou. Vocês ficaram em dúvida em revisar porque a imagem não estava legal, mesmo sabendo que o achado É, intraoperatório tinha porque sido bom. assim, a resposta no central, ela teve resposta. O paciente teve resposta. Não foi ausência de resposta. Claro que a resposta ao tremor foi mais com uma necessidade menor de carga nesse póstero medial. Ele foi menor a necessidade de carga. Só que não é que não houve resposta no central, né? Então, assim, o que me fez tomar a decisão? Porque daí eu peguei e revisei esse eletrodo. Então, a gente reposicionou, ele ficou mais
mais para próximo, né, junto da região planejada. Ele ficou com uma E a minha tendência de seguir, né, o caminho ali, né? Um pouquinho, né? mas a gente marchou, né? Descemos com um probezinho até lá no local para refazer o trajeto. Só que se tu for olhar os dois eletrodos, eles ficaram um pouquinho para a direita. Então a gente acha que teve algo do arco ali. A gente estava analisando aí o Paul. Mas aí, por que eu revisei por causa disso? Eu pensei, olha, eu sei que se eu estiver dentro do núcleo, no pós-operatório, como eu tenho que fazer minhas programações, eu sei que se estiver dentro do núcleo, eu tenho certeza que eu consigo programar, né? E levando a programação. Ele medial, no pós-operatório, eu não sei se eu ia conseguir ter essa facilidade de janela e efeitos colaterais, por estar muito próximo do rubro, por exemplo, sabe? Tá muito medializado. Então, a minha ideia, eu pensei, olha, eu vou colocar ele mais para dentro do núcleo, porque eu sei que dentro do núcleo naquela região, eu vou conseguir programar, né? Por mais que a resposta do tremor foi com uma necessidade menor de carga no póstero medial. Por isso que eu revisei o eletrodo. Entendi. Mas ele não, assim, a janela era boa para esse póstero-medial. Ah, Sim, Meio diminuía, um zerava o tremor, um e meio mantinha, dois começava um blink leve, dois e meio um blink mais forte, três cápsula. cápsula. Face, pegava a face. Mas será que tá? Começou a pegar para medial, os sintomas mediais, e depois pegou cápsula. Que ele tá longe da cápsula aí, né? Para você Não, não, pensar em. não aqui. Aqui a gente não testou. No anterior. E vocês Aqui foi estavam, depois que mudou. e Nesse, nesse vocês estavam aqui. estimulando vocês estavam estimulando o bipolar? Bipolar longo, ponta. É o Boston, né? Não dá para. Ah, entendi. Sim, eu acho que é uma dúvida mesmo. Eu acho que, como ele era um paciente tremulante, eu acho que te deixa mais em dúvida ainda, né? Porque essa posição de eletrodo a gente sabe que trata tremor. Tinha menos problema com rigidez e brade, né? Mas Ele eu acho tinha também dificuldade de fala com 2,5 para 3. Ele falava que não conseguia mais falar. Aí eu acho que é do Rubral também. Esse, que pode ser esse, Rubral. essa posição aqui, ela iria exigir é, uma programação um pouco mais, talvez, complexa, né? Um pouco mais, talvez, avançada, usar a direcionalidade, jogar estimulação, enfim. Mas seguiria a resposta clínica, né? Entende? Aquilo que se obteve no intraoperatório tentar obter depois na programação, né? Mas é isso aí, né? São os dilemas, né? Se não tivesse microregistro, o Pablo iria seguir a implantação anatômica, macroregistro, e provavelmente já teria deixado ele no central, né? No alvo, né? Então, esse é São um as. ponto. Esse é um ponto. Como a gente viu, a minha opinião é a mesma que foi o que a gente ficou conversando. A minha opinião era clínica é soberana. Então, se é a melhor Mas ele não resposta, quis deixar o eletrodo não medializado quis. ali, né? Não, o toque Não do quis, né? neurocirurgião é maior do que. não, É, ele não, cara, porque ficou. assim, eu sei que dentro do núcleo do STN, se tá com o eletrodo dentro, cara, tu aumenta a frequência, a resposta ao tremor, ela, ela pode ir aumentando com a mesma programação, tu deixa às vezes uma semana, 15 dias, o paciente ele volta para ti no É, consultório com o tremor bem melhor do que na hora, tu não precisa zerar na hora o deixa tremor. eu te falar uma coisa. Eu tenho a tendência, eu gosto de usar o micro, mas cada um tem uma maneira assim, né, no intraoperatório, aquele momento da tomada de decisão, né? E é aquela discussão que a gente teve, né? Quando a gente teve a apresentação aí de LFP, ou enfim, a gente debateu. É, Quando a gente tem um padrão clássico assim de leitura, maravilha, legal, ótimo, né? Mas depois, quando as coisas ficam pouco mais difíceis, eu tento me agarrar ao parâmetro anatômico, tá? Então ali eu sei que pelo menos eu acho que eu vou me manter
no alvo, sabe? Para deixar outras coisas assim que me iriam confundir a tomada de decisão. Chega no momento de tomada de decisão, o que que eu vou fazer agora? Ah, eu vou para o parâmetro anatômico, entende? Foi a opção que eu tive. Acho que E talvez tu me influenciou mal. não, 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 mas é sério, cara. Eu pensei, cara, como eu tenho que programar todos os meus pacientes e todos os outros, sei lá, 20 e poucos que a gente fez de um ano para cá, não, mas Paulo. isso é É, interessante. Fez um lado, né? Vai para o segundo lado. Aí a gente passou 3 agulhas, microregistro, legal, estimulou. Ao final disso, o que que eu vou, aonde é que eu vou descer o eletrodo, sabe? E cada um de nós tem um processo, né? Para essa tomada de decisão. Eu não sei, o que eu expliquei é mais ou menos como eu penso, sabe? Não sei se Eu está certo ou errado, mas enfim. concordo com o Paulinho. Acho que chegou na situação ali que o microrregistro não te orientava mais, é, macro e anatomia, olhar o planejamento, porque esse negócio de parar a cirurgia e ficar confabulando e tal, te deixa mais perdido, perde tempo e gasta e um acaba, tempo. e acaba te levando a aumento de outros riscos, né? É. E o Às que eu vezes você estava tem que ir falando, rápido. eu tirei o meu fundo aqui só para tentar esclarecer. Esse daqui é o sistema inicial que vocês estavam, em cruz, Uhum. certo? Então, central, lateral, medial, posterior aqui. Quando vocês viraram em X para cá e colocaram no medial, isso que não ficou muito claro, porque estava querendo pegar mais STN num posterior, não seria Não, o ideal teria ido a no ideia pós-lateral. no posterior mesmo aqui, né? Você virou em É, X, seguiu o posterior padrão mesmo, posterior. Você estaria dentro do núcleo. Isso que eu fiquei assim, imaginando, né? Não sei se eu estou Uma, errado. uma dúvida, Furla, tu desce quando tu vai descer o microrregistro, digamos, tu desce ele em cruz ou em X? Provavelmente em cruz. Quando eu uso, né? Assim, GPI não uso mesmo. E é um viés, como o Paul comentou aí, de escola. Eu aprendi a usar, assim, eu aprendi a operar usando. Na Alemanha, todos os departamentos, até onde eu sei, continuam usando, né? Questão de escola mesmo. E quando eu fui para a Inglaterra, não se usa. Pouquíssimos departamentos usam. Acho que Liverpool continua usando, né? continua. Mas eu acho que existe essa tendência forte. Eu acho que é uma questão do Haris, né? Bater nessa tecla há muito tempo e as pessoas foram deixando de usar porque muita gente aí treinou com ele, etc. É, e aí você vê que é perfeitamente possível fazer. Eu acho que o que muda mais uma vez Ok, aí isso é o que eu se- encontrei na internet sobre. O que que Alô, aconteceu aqui? Luciano, em Newcastle, ele vai estar agora no Brasileiro, Alistair Jenkins. Eu fui colega do Fellow que virou consulta agora lá, trabalha no mesmo centro. Ele me disse que eles fazem a sleep e com anatomia, sem microrregistro, dormindo. E exato. aí? É isso, né? Então, tem vasta literatura, né? Os departamentos estão tentando encontrar o seu melhor jeito. Eu acho que uma grande diferença dos lugares onde trabalhei na Inglaterra, por exemplo, é que realmente você tem imagem intraoperatória, a tomo ou a ressonância está dentro do centro cirúrgico, dentro da sala, então não tem esse empecilho de ter que fazer tomo transoperatório, etc, entendeu? Então, esse é um padrão, né? Você pegar os trabalhos do Burkill, Uhum, eles uma tomo propriamente dita, não é um OARM, nada, né? É uma tomo mesmo dentro da sala, eles fazem as LIP, fazem com a tomografia. Então, você tem a orientação de imagem mesmo, né? E isso muda muito. Com Square, eles têm ressonância, né? Cleveland usa com a ressonância, apesar o André Machado teve no congresso recentemente aqui, ele voltou a usar microregistro. Então, eu acho que não é uma questão de certo e errado, é uma questão de saber os limites de cada ferramenta, né? E O cada um. Burke eu dei uma aula fantástica no ANS aqui em 2018 e o Bob Gross também.
É sobre as LIP, DBS. Eu acho isso, né? Então, o que muda muito para a gente no Brasil, e que me levou aí uma fase de adaptação árdua, quando eu voltei, é a questão de rotina, né? Porque lá você tem o mesmo sistema que pertence ao hospital, que está ali na sala o tempo inteiro, todo dia, e você usa o mesmo sistema, a mesma equipe, os mesmos materiais, e aqui a gente tem uma rotatividade muito grande, né? É, tanto de material, de arco, de sistema de planejamento, de tudo, né? Então, isso dificulta muito para uma cirurgia que demanda o nível de, assim, de precisão né, e sabendo que precisão impacta tanto no outcome do paciente, né? Então, isso é uma grande dificuldade para a gente aqui, né? Estar fora de centro universitário grande, que tem o próprio material, faz muita diferença e te leva a começar a ficar descrente de materiais e técnicas, mas não porque eles são o problema, porque a gente não tem a rotina mesmo de uso, né? Eu acho que é isso, né? Não é nem assim, o registro é o Luciano, melhor, ou é, image-based é o melhor. Eu acho que não tem uma resposta ainda, a literatura não respondeu, eu acho que dificilmente vai responder. Tem uma história aí que o grupo da Alemanha deve publicar recente, assim, nos próximos meses, semanas, não sei, um trabalho mostrando que microregistro foi melhor e tal, mas você está fazendo um trabalho dentro de departamentos que classicamente sempre fizeram com microregistro, né? Eu não esperaria uma resposta diferente, né? E é o tipo de multicêntrico que nunca vai existir, né? eu acho que, como o Paul mencionou no início, os casos de tremor, né? Se pegar um caso de tremor essencial, eu acho que é interessante, sabe? São casos difíceis, assim, né? Onde a gente tenta fazer uma programação contemplando dois alvos. Então, eu acho que ele tem a sua utilidade. Como a Vanessa comentou na encontro passado, né? E casos especiais, eu acho que ele tem a sua utilidade também associada à monitorização, né? Mas assim, o que você comentou sobre essa rotinização dos processos, são muitos detalhes, né, Luciano? Então, assim, eu sou um pouco chato, assim, porque eu faço a montagem do arco, eu travo o eletrodo, e eu sei que se mudar a pessoa que faz isso, já é algo diferente na rotina, sabe? Então, a gente constituiu, assim, a imagem é sempre no mesmo lugar, é o mesmo protocolo, o anestesista é o mesmo, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido do que você comentou, entende? E Ô, aí a gente Luciano, começa a criar uma receita aí né, onde o risco de acontecer alguma coisa errada diminui, né? Exatamente. Só respondendo a sua pergunta do MER, do porquê que a gente foi para medial. Ô, Pablo, volta lá na descida do MER. Foi por causa disso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. O lateral deu vazio. E pelos efeitos que ele estava tendo, como a gente não tinha dúvida se era cápsula ou não, então a gente entendeu que esse lateral estava em fibra e a gente deveria ir para medial. Foi por isso, porque aqui na imagem o lateral está praticamente zerado. Aí, pegando o gancho do que você disse, da qualidade, material e montagem, esse é um problema. Cada hora a gente está numa sala cirúrgica diferente, de um hospital diferente, com aterramento diferente, esterilização diferente, eletrodo de microregistro, tudo diferente. Sim. E aí você não sabe se, por exemplo, isso pode ter sido mau funcionamento? Pode. Impedâncias são medidas no começo? São, mas não garante que esse eletrodo aqui não estava correto, entendeu? E não induziu a isso. Definitivamente, não, é justamente o que eu falei. É uma questão da nossa prática que te deixa enviesado e às vezes te coloca em desconfiar se será que esse é o melhor método, será que, né, fazemos assim um assado, não porque o método é falho, é, todo método tem suas limitações, né? Acho que isso é importante saber. E aqui ficou muito claro, né, que o microregistro acabou de certa forma, não ajudando ou eventualmente até atrapalhando um pouco.
se tivesse colocado no central, como o Paulinho falou, não está ajudando aqui, deixa na anatomia, segue a vida, talvez pudesse ter resolvido, mas assim, julgar agora em retrospecto é bastante mais fácil, né? Então, Mas é o eu, interessante, né? É isso que pô, a gente sempre discute no final de cada cirurgia, a gente faz a reconstrução e às vezes quando eu vou Mas programar, eu mando mensagem para ele. Pablo, deixa eu comentar. Eu teria deixado possivelmente o eletrodo, mas mesmo tendo revisado, tá correto. Acho que tá bem, entende? Melhorou a posição dele, tá? De fato. Poderia usar o eletrodo na posição que estava? Poderia, mas melhorou. Acho que tá correta a manobra também, tá? Certo? Acho que é isso aí. Gostei bastante. legal Ah, mesmo. Furla, tu não gosta de usar no GPI, por que, Uber? É, retomando aquilo que você estava discutindo com o Paul anteriormente, né? Assim, a gente sabe que GPI é bastante mais vascularizado, né? Dos alvos aí clássicos para esse tipo de movimento, é, acho que bastante claro, assim, literatura, experiência dos grupos aí mundo afora, que realmente aumenta, assim, microeletrodo no GPI, o risco de sangramento é bastante mais alto que STN, VIM e tal. E descer para explorar o trato óptico lá embaixo, absolutamente negativo, porque você tem comunicante posterior e fora a microvasculatura do próprio GPI, você tem vaso grande mesmo do polígono, então realmente não tem sentido, né? Então, o que se faz de exploração é, no máximo, aí uma macroestimulação, como o Pô explicou, por conta desses riscos, né? Então, GPI, eu acho que mesmo na Alemanha, enquanto eu estava lá, eu saí de lá em 2018, Cronin, por exemplo, já não usava mais microregistro no GPI há anos. Ah, e usa para STN, usa para VIM, porque é o que o Paul falou, né? Alvo grande, você sabe onde você tem que colocar o eletrodo, vai mudar muito pouco sua vida. Essa questão de exploração mais para frente, mais para o lado, é, na minha prática, realmente não muda desfecho, e a literatura, até o dia de hoje, não conseguiu mostrar que o microeletrodo, essa superexploração, realmente te ajude no pós-operatório, assim, a encontrar um melhor desfecho para o paciente, né? Eu espero que esse trabalho saia um dia, mas eu tenho a impressão que a tendência é no sentido contrário. Cirurgias cada vez mais orientadas por imagem e menos por neurofisiologia, porque a gente sabe que para o longo tempo cirúrgico, custo, assim, risco, né? Revisões de literatura já de 20 anos atrás mostrando que o microregistro aumenta em 4 ou 5 vezes o risco de sangramento, né? Então, eu nunca tive com macro, mas já tive com micro problema de sangramento. Então, são coisas que a gente realmente tem que avaliar. Eu uso ainda microregistro em situações bastante selecionadas. Definitivamente é uma ferramenta útil, mas eu acho que a gente tem que ponderar o uso e saber das limitações de todos os métodos disponíveis, né? Tu gosta de usar mais em VIM? Vim, assim, sinceramente, né? Sempre que eu posso, eu não uso. Eu acho que para STN me ajuda demais, mas se eu tenho boa imagem, tenho o arco e o sistema de planejamento que eu estou acostumado a usar, não me faz diferença. Se eu não tenho isso que eu preciso, eu uso porque me dá mais segurança de localização do eletrodo. Uma dúvida. Olhando aquele desenho que tu mostrou ali, por exemplo, a gente costuma descer mais em cruz, né? Por que não descer, digamos, mais em X que segue o STN, né? Uma dúvida, porque eu não sei. Perguntando para aprender mesmo. Porque em Paulinho, X seguiria o eixo do STN, né? acho que eu sempre Pelo usei desenho que tu mostrou, ele estava pensando isso. nisso agora. Faz sentido, só que, assim, X e cruz,
a gente pensar que X seguiria o eixo do STN, que tem essa inclinação, mas o quanto? Como que fica lá embaixo? Você não sabe, entendeu? Então, Mas aí é o seguinte, né? Você tem as vantagens de usar o sistema em cruz, que é o que eu prefiro. E aí, se você usar em X, quando fizer a modificação, que na verdade, como se você tivesse usado desde o começo em X, você tem aquela posição final e, em contrapartida, você poderia ter utilizado o outro oposto é, de posição, né? E também teria ficado numa posição estranha, né? Então, eu ainda prefiro a posição em cruz porque você pode ir para medial ou para lateral se quiser, anterior e posterior. Entende? Eu acho que é ainda o que eu prefiro. Tá? O Maurício comentou um troço legal, Maurício. Abre a câmera aí, abre a voz aí, solta sua voz aí. Eu ia fazer um comentário, Luciano. Você acha que a gente tem que tirar o micro-registro aí do Pablo e do Paul? Eu acho que sim, né? não, eu acho que é isso, né? Cada um tem que encontrar o seu melhor método. Eu acho que essa discussão que a gente via em congressos de base de crânio, quando era residente, né? Se faz o petroclival retromastoide, pré-sigmoide, pré-temporal, e as pessoas fervorosas lá e tentando, né, defender o seu método, isso não existe, né? Cada um tem o seu próprio jeito, que tem mais confiança e É, eu acho que o importante é isso, né? Saber das limitações de cada ferramenta. Se você tiver uma toma intraoperatória, você tem que saber que aquela imagem que ela está mostrando bate com o seu planejamento, mas você tem erro de registro, sabido, é, 2 milímetros. É, Então, um e-mail, né, pô, que a média. exatamente. Você É, tem um erro de e-mail. registro. Qualquer software de planejamento tem erro de registro de até 2 milímetros, como a gente sabe. Literatura. Então, você acreditar que você fazer um spin de tomografia para cada eletrodo, cada cânula que você desse vai resolver o problema, também não vai, entendeu? Então, se você tiver uma ressonância, tem artefato de distorção, né? De campo, que a gente sabe. Inclusive, tem trabalho mostrando que controle com toma é melhor que controle com ressonância, justamente por causa disso. Então, é muito difícil mesmo, e a gente tem que saber das limitações desses métodos todos, entendeu? Se acreditar que você vai usar microregistro e vai resolver o problema, não vai, nem tomo, nem tal, né? Acho que é por aí, encontrar o melhor caminho de é, cada departamento dentro da sua realidade. o Maurício comentou aqui sobre a rotina lá do Kelly Foot. O neurologista dele é o Ocon, né? Ele, ele usa, né, de rotina microregistro, né? Então, é um neurologista aqui que comparece, vai para o bloco, né? E examina o paciente. Então, é um serviço de alto volume, né? De maneira similar ao serviço dele, lá em Liverpool a gente não teve sangramentos, tá? Com microregistro. Mas, assim, no GPI, como vocês comentaram, pô, e o Luciano, a gente não desce até lá embaixo, né? Mas nós tínhamos um percentual significativo de pacientes que, quando a gente estimulava o eletrodo, a gente tinha fosfeno, tá? No potencial evocado, né? Bem interessante. Aqui, Ficava bem, bem bonitinho ali Só, o só para contato deixar claro, ventral, né? Quase só, junto ali só ao para deixar trato. claro, eu sou contra, eu tive essa discussão com o Paulo, eu não sou a favor de microregistro rodando o Brasil do jeito que a gente roda, tá? Eu sou a favor de uma ótima imagem e um atomo pós. Apesar do microregistro me garantir, vamos dizer assim, um trabalho diferenciado, mas ele leva a isso. Se você não está com uma equipe que você pode discutir ou que faz uma análise boa depois do paciente, tudo, ele mais atrapalha. E depois a culpa É, é da imagem, do planejamento, assim, não, mas a gente viu, o microgistro ele mostra que não está no lugar. Só que e a tomada de decisão? Se você não tem um não, Ocun em sala, se você não tem uma pessoa que você vai discutir e ela vai entender, todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo está enxergando a mesma coisa, você não consegue chegar na melhor definição do que fazer. na É, verdade, a gente bota a culpa no anestesista, né? Se é a mesma coisa, né?
E o artigo mostra isso, que a culpa é do anestesista. Ô Maurício, fala aí. Tudo bem, gente? Boa noite aí. Grande Obrigado mestre. pelo espaço. Não, eu achei assim bastante interessante essa discussão e durante um tempo que eu estive na Escola Paulista a gente levantou esse assunto também. E aí foi uma super oportunidade também estar com o Okan e o Fut e desmistificou essa questão do microeletrodo. Eu acho sim que a gente tem uma zona maior e tem um maior risco, assim como o Luciano comentou, completamente procedente, né? Eu particularmente perdi um pouco do receio, apesar de saber dos riscos, mas tem um detalhe bastante importante. É um microeletrodo de registro e não três no GPI. Então, é um microeletrodo para mapeamento do núcleo e entendimento do lugar onde você está para você fazer efetivamente uma mudança, diferente do que habitualmente a gente faz para STN. Então, não sei se esse é o motivo de uma incidência menor ou alguma coisa relacionada, mas eu vi isso como um ponto diferencial. E assim, Deixa eu perguntar para promover a vocês. mudança de eletrodo. O, em GPI, o pessoal tem usado alvo duplo, né? Dois eletrodos do GPI. Então, vai de encontro àquilo que talvez o Paul tenha colocado no início aí da conversa, né? Depende do que você precisa, né? Naquele núcleo, né? Entende? Enfim, não tenho experiência com alvo duplo em GPI, enfim, mas... Só um adendo. Boa noite, Maurício, tudo bem? Obrigado aí Tudo bem, Luciano? Obrigado. pela mensagem, por ter falado aí sua experiência lá. Eu acho que é uma questão estatística. Então, se eu puder sugerir alguma coisa nessa aula, eu sugiro que tenha, assim, receio. Porque o primeiro que acontecer vai ser 100% para você. É catastrófico você levar um paciente sadio para o centro cirúrgico, né, que quer melhorar com o DBS, e no caso que eu tive, graças a Deus foi um só, ele demorou 3, 4 semanas e, por sorte, foi um sangramento pequeno, ao redor do eletrodo só, mas pode ser catastrófico mesmo, né? AVC hemorrágico grave e tal. Tem fatores que a gente sabe que pioram, né? Que aumentam o risco, né? Hipertensão durante cirurgia e tal, por isso um bom contato com o anestesista, né? É super importante, mas o risco é real e é estatístico, né? Em grandes centros fazendo, gira em torno aí de 1,5%, né? E alguns trabalhos mais assim case series, né, mostram aí até 4%, né? E uma revisão maior do Harris de 2002 mostrou que aumenta 5 vezes mais se você usar o microregistro do que se fizer só macro. Então, é uma questão de tempo, né? Eu acho que a gente deve se lembrar disso ao usar. Não é pânico, mas é uma questão de literatura, e se você negligenciar esse risco, é, você vai acabar se chateando depois, né? Então, a gente tem que... E aí, você desce um eletrodo, é um centro de excelência, referência mundial. Eu fico com dificuldade de entender se desse um eletrodo e aí em que muda isso? Você vai colocar é, mais para frente, mais para trás, mais para o lado, depende, assim, com base no achado de um eletrodo, né? É realmente difícil de imaginar como isso pode ajudar no dia a dia. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou passar por lá também para ver como é que é a rotina deles. Eu sei que eles fazem assim. É, assim, a rotina deles, né, a experiência de cada grupo, e dentro dos Estados Unidos tem discussão, né, menos fervorosa, mas tem, né, né, como se faz acordado, dormindo, com ou sem microrregistro, né. Vou te falar que É uma escola forte em GPI, né? os dois Diferente da casos que eu apresentei, escola europeia, né?
Os dois casos que eu presenciei de sangramento no GPI, totalmente diferente do STN. STN recupera rápido, não há